Meu querido filho, minha querida filha, olhe nos meus olhos. A vida é curta, acorde agora. Pare tudo o que está fazendo e me escute com o coração aberto. Eu sou Paulo, aquele que conheceu prisões, açoites, naufrágios e perseguições. Aquele que viveu cada dia como se fosse o último, porque muitas vezes realmente poderia ter sido. E eu preciso te dizer uma verdade que pode doer, mas que pode salvar o resto dos seus dias. Você está dormindo. Está vivendo como um sonâmbulo, caminhando pela vida sem realmente viver. Está desperdiçando o presente mais precioso que Deus te deu, o tempo. Cada manhã que você acorda reclamando, cada noite que você vai dormir vazio, cada dia que você passa nas redes sociais, fugindo da realidade. Cada momento que você adia seus sonhos, suas decisões importantes, seu relacionamento com Deus, tudo isso é tempo que não volta nunca mais. E o que mais me quebra o coração é ver quantas pessoas estão presas numa rotina que não leva a lugar nenhum. Acordam, trabalham, consomem, se distraem, dormem e repetem tudo no dia seguinte, como robôs programados para uma existência sem propósito, sem paixão, sem vida verdadeira. Você não pode mais viver como se tivesse todo o tempo do mundo, porque não tem. Nenhum de nós tem. Cada dia sem propósito é um dia desperdiçado, e você não pode mais adiar seu despertar espiritual. O relógio está correndo, e a vida está passando enquanto você hesita. Deixe-me te contar algo sobre minha jornada. Quando estava na prisão em Roma, acorrentado dia e noite a um soldado romano, muitas pessoas vinham me visitar perguntando: Paulo, como você consegue ter tanta urgência, tanta paixão pelo Evangelho mesmo estando preso? E eu sempre respondia: porque eu entendi que não é a prisão física que determina se você está livre ou acorrentado. É a consciência do propósito. Eu posso estar com correntes nos pulsos, mas meu espírito está livre porque sei exatamente por que estou aqui. A Escritura diz em Efésios 5, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo significa comprá-lo de volta. Significa que cada momento é uma oportunidade que você pode desperdiçar ou aproveitar. E nos dias que estamos vivendo, dias maus, dias de confusão, dias de distração, é ainda mais urgente que você acorde e tome posse do seu tempo. Eu escrevi essas palavras aos Filipenses: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Sabe por que escrevi isso? Porque eu havia entendido que a vida é curta demais para ficar olhando para trás. É curta demais para viver de lamentações. É curta demais para deixar o passado roubar o futuro que Deus preparou para você. Quando estive naufragado no mar, passando 3 dias e 3 noites nas águas geladas, enfrentando a morte cara a cara, eu tive uma revelação poderosa. A vida não se mede em anos, se mede em propósito. Não se mede em conforto, se mede em impacto. Não se mede em segurança, se mede em obediência a Deus. Quantos anos você tem? 30? 40? 50? 60? Não importa. O que importa é: quantos desses anos você realmente viveu com propósito? Quantos desses anos você dedicou ao que realmente importa? Porque vou te contar um segredo que aprendi em todas as minhas tribulações. O caos não é seu inimigo. É o lugar onde Deus revela seu verdadeiro propósito. As dificuldades não são obstáculos, são oportunidades de você descobrir quem realmente é. Quando fui apedrejado em Listra e me deram por morto quando acordei no meio das pedras ensanguentadas, sabe qual foi meu primeiro pensamento? Não foi: por que isso aconteceu comigo? Foi: Senhor, como posso usar até mesmo isso para a sua glória? Essa é a mentalidade de alguém que entende a brevidade da vida. Não desperdiçar nem mesmo a dor. Não jogar fora nem mesmo o sofrimento. Transformar tudo, absolutamente tudo, em combustível para o propósito de Deus.
E eu preciso te dizer algo que pode incomodar. Você está usando sua dor de forma errada. Em vez de usá-la como combustível para crescer, você está usando como desculpa para parar. Em vez de transformá-la em força, você está transformando em lamentação. A vida é curta demais para você ficar se lamentando. É curta demais para você se fazer de vítima das circunstâncias. É curta demais para você ficar esperando que as condições perfeitas apareçam para você começar a viver o propósito de Deus. Deixe-me ser ainda mais direto com você. O tempo que você está perdendo com distrações é tempo que você está roubando do seu destino. Cada hora que você passa em entretenimentos vazios é uma hora a menos para construir algo eterno. Cada dia que você adia suas decisões importantes é um dia a menos para impactar vidas. Você precisa entender que Deus te deu um número limitado de dias nesta terra. Não sabemos quantos são. Podem ser muitos, podem ser poucos, mas uma coisa é certa, são limitados. E cada dia que passa sem propósito é um dia que não volta nunca mais. Quando escrevi aos Coríntios, eu disse: eu corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. 1 Coríntios 9, 26. Por que disse isso? Porque entendi que a vida é curta demais para correr sem direção, para lutar sem propósito, para viver sem foco. Você está correndo ou está apenas caminhando sem rumo? Você está lutando por algo que vale a pena ou está apenas sobrevivendo de um dia para outro? Quero que você pare agora e faça um exercício comigo. Imagine que você descobriu que tem apenas 1 ano de vida. 1 ano, 12 meses. O que você faria diferente? Com quem você passaria mais tempo? Que conversas importantes você teria? Que sonhos você correria atrás? Agora me responda, por que você precisa da ameaça da morte para começar a viver de verdade? Por que não pode despertar agora, hoje, neste momento, e decidir que não vai mais desperdiçar um único dia? A verdade é que você não precisa esperar uma tragédia para acordar. Você não precisa esperar uma doença para valorizar a saúde. Você não precisa esperar perder alguém para valorizar os relacionamentos. Você não precisa esperar a velhice para entender que o tempo é precioso. Você pode acordar agora. Pode decidir hoje que não vai mais viver no piloto automático. Pode escolher, neste momento, transformar cada dia restante da sua vida em uma oferenda de gratidão a Deus. Deixe-me te ensinar como fazer isso de forma prática. Primeiro, comece cada dia perguntando a Deus: Senhor, como posso servir ao teu propósito hoje? Não comece reclamando, comece perguntando. Não comece se lamentando, comece se colocando à disposição. Segundo, use sua dor como combustível. Aquela mágoa que você carrega, aquela decepção que te marcou, aquela injustiça que sofreu. Transforme tudo isso em força para ajudar outros que estão passando pelo mesmo. Sua dor pode ser a chave da libertação de alguém. Terceiro, valorize o tempo como o presente mais precioso de Deus. Pare de desperdiçar horas em coisas que não edificam, não transformam, não impactam. Seja seletivo com seu tempo, seja protetor dos seus dias. Quarto, priorize relacionamentos. A vida é curta demais para guardar rancor, para deixar palavras importantes não ditas, para adiar reconciliações. Ligue para aquela pessoa, peça perdão, declare seu amor, faça as pazes. Quinto, cultive gratidão todos os dias. Agradeça pelo ar que você respira, pelo sol que aquece, pelos alimentos que te nutrem. A gratidão transforma dias comuns em dias extraordinários. E aqui está o segredo mais poderoso de todos. Quando você vive com a consciência de que a vida é breve, mas em Jesus ela se torna eterna, cada momento ganha um peso de glória. Cada decisão se torna importante. Cada relacionamento se torna precioso. Cada dia se torna uma oportunidade de tocar a eternidade. Porque veja bem, a vida pode ser curta, mas em Cristo ela se torna poderosa. Pode ser limitada no tempo, mas ilimitada no impacto. Pode ser frágil na carne, mas forte no espírito.
Deixe-me contar uma história que mudou completamente minha perspectiva sobre a urgência da vida. Quando estive em Tessalônica, conheci um homem chamado Demétrio. Ele era ourives, tinha uma família linda, uma vida aparentemente perfeita. Mas quando conversamos, percebi que ele estava vazio por dentro, vivendo apenas para acumular mais ouro, mais bens, mais segurança. Eu disse a ele: Demétrio, você está construindo um tesouro que as traças e a ferrugem corroem. Está desperdiçando sua vida acumulando coisas que não pode levar para a eternidade. No início, ele me olhou com desprezo, mas algo em suas entranhas se moveu. 3 meses depois, recebi uma carta dele. Ele havia vendido metade de seus bens para ajudar viúvas e órfãos em sua cidade. Havia começado a ensinar o evangelho em sua casa e escreveu algo que me arrepiou. Paulo, pela primeira vez na minha vida, eu sinto que estou realmente vivendo. Descobri que a vida não está em ter mais, mas em ser mais, não em acumular, mas em semear. 1 ano depois, Demétrio morreu numa epidemia. Tinha apenas 38 anos. Mas sabe o que descobri? Naquele último ano de vida, ele impactou mais pessoas, fez mais diferença, viveu mais intensamente do que nos 37 anos anteriores. Isso é o que acontece quando você desperta para a realidade da brevidade da vida. Você para de desperdiçar tempo com o que não importa e investe toda a sua energia no que é eterno. E eu preciso te fazer uma pergunta dolorosa, mas necessária. Se você morresse hoje, qual seria seu legado? O que as pessoas diriam sobre como você viveu, que você assistiu muitas séries, que acumulou muitas coisas, que reclamou muito da vida, ou diriam que você amou intensamente, serviu generosamente, perdoou rapidamente, viveu propositalmente? Quando estive preso em Cesareia por 2 anos, muitos irmãos vieram me visitar perguntando: Paulo, você não está com raiva de Deus? Você poderia estar livre pregando o evangelho, mas está aqui preso, perdendo tempo. Eu sempre respondia: meus irmãos, eu não estou perdendo tempo, estou redimindo tempo. Cada guarda que me vigia está ouvindo sobre Jesus. Cada prisioneiro ao meu lado está conhecendo a esperança. Cada visita que recebo se torna uma oportunidade de encorajar alguém. Sabe o que aprendi naqueles 2 anos de prisão? Que não existe tempo perdido quando você vive com propósito. Existe apenas tempo mal aproveitado quando você vive sem consciência da eternidade. Você reclama que não tem tempo suficiente? Eu te garanto, você tem exatamente o tempo que Deus determinou para você cumprir seu propósito. O problema não é falta de tempo, é falta de foco. Não é vida curta, é vida desperdiçada. Lembro-me de quando estava em Corinto pela primeira vez. Era uma cidade cheia de imoralidade, confusão, pessoas vivendo apenas para os prazeres carnais. Muitos me disseram: Paulo, não perca tempo aqui. Estas pessoas estão perdidas demais. Mas o Senhor falou comigo em visão: não temas, mas fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Fiquei ali por 1 ano e meio, e uma das igrejas mais poderosas do 1º século nasceu naquele lugar que todos consideravam perdido. A lição: nunca subestime o que Deus pode fazer com o tempo que você tem, por menor que pareça. Nunca pense que é tarde demais para começar a viver com propósito. Nunca imagine que sua situação é difícil demais para Deus usar. Eu tinha 35 anos quando encontrei Jesus na estrada de Damasco. Muitos diriam que era tarde para uma mudança radical de vida. Mas Deus transformou meus últimos 30 anos de vida nos mais produtivos, poderosos e significativos da história do cristianismo. Se você tem 20 anos, acorde agora. Se tem 40, desperte hoje. Se tem 60, ainda há tempo para viver intensamente. Se tem 80, cada dia pode ser um milagre de propósito. A idade não é desculpa. As circunstâncias não são obstáculo. O passado não é prisão.
O presente é sua oportunidade de escrever uma nova história. E deixe-me te contar o que mais me impressiona sobre viver com urgência espiritual. Você começa a enxergar oportunidades onde antes via problemas. Começa a ver portas onde antes via paredes. Começa a ver propósito onde antes via acaso. Quando você entende que cada pessoa que cruza seu caminho pode ser um encontro divino, você para de tratar as pessoas com indiferença. Quando percebe que cada conversa pode ser uma oportunidade de plantar uma semente eterna, você para de falar futilidades. Quando compreende que cada dia pode ser sua última chance de fazer a diferença, você para de adiar o bem que pode fazer. A consciência da brevidade da vida não deve te entristecer, deve te energizar. Não deve te desesperar, deve te motivar. Não deve te paralisar, deve te impulsionar para a ação. Eu passei por prisões, açoites, naufrágios, perseguições. Enfrentei a morte várias vezes, mas posso te dizer com toda certeza, cada dia que vivi com propósito valeu mais que anos inteiros sem direção. Cada carta que escrevi para edificar as igrejas, cada viagem que fiz para levar o evangelho, cada oração que fiz pelos irmãos, cada momento que dediquei ao reino de Deus, tudo isso se tornou eterno. Tudo isso transcendeu os limites do tempo. E essa é a vida que Deus quer dar para você também. Uma vida que transcende, uma vida que impacta, uma vida que deixa marcas eternas, mesmo sendo temporalmente limitada. Você não pode mais viver como se tivesse todo o tempo do mundo, porque a verdade é que você não sabe quanto tempo tem. Nenhum de nós sabe, mas você sabe o que tem nas mãos hoje, este momento, esta oportunidade, esta chance de acordar. Não adie sua decisão mais um dia. Não espere segunda-feira para começar a viver diferente. Não espere janeiro para fazer resoluções. Não espere que as circunstâncias melhorem para despertar para o propósito de Deus. Hoje é o dia de acordar. Agora é a hora de viver. Este momento é sua oportunidade de parar de existir e começar a viver verdadeiramente. A vida é curta, mas em Jesus ela se torna poderosa. É breve, mas pode ser intensa. É limitada no tempo, mas ilimitada no propósito. Levante-se, desperte, acorde agora. Porque cada segundo que você desperdiça é um segundo a menos para viver o extraordinário plano que Deus tem para você. Se esta palavra falou com você, se algo se mexeu dentro do seu peito, se você sentiu o chamado para despertar, então eu quero que você faça algo por mim e por outros que precisam ouvir esta mensagem. Inscreva-se no canal A Voz de Paulo. Clique naquele botão vermelho. Deixe seu like neste vídeo, porque isso ajuda outras pessoas que estão dormindo espiritualmente a encontrarem este chamado ao despertar. E nos comentários, eu quero que você escreva apenas 2 palavras: estou desperto. Essa será a sua declaração pública de que você não vai mais desperdiçar os dias que Deus te deu. Compartilhe este vídeo. Mande para aquela pessoa que você sabe que está vivendo no piloto automático, sem propósito, desperdiçando os dias preciosos que Deus lhe deu. No nosso próximo encontro, eu vou te mostrar algo muito profundo que vai mudar completamente o jogo da sua vida. Até lá, lembre-se, a vida é curta, mas em Jesus ela se torna poderosa e eterna. Não desperdice nem mais um dia. Acorde agora. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você e que cada dia restante da sua vida seja vivido com intensidade, propósito e paixão pelo reino de Deus.